Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo de manhã, dia 20 de julho de 2025, e eu trouxe mais uma pintura. Isso representa a caixa preta, que é o subconsciente, onde está toda a verdade sobre nós, sobre a nossa vida aqui na Terra, a caixa preta. E aqui, Spirit. Olha que lindo! A minha filha perguntou quem é, eu falei, sou eu. Na verdade, quando eu fiz, eu não pensei que fosse eu, mas sou eu. Ó, aqui fica na escuridão, por quê? Porque a gente não tem acesso a essa caixa preta. Às vezes a gente pode ter acesso, mas é muito pouco, né? Que é o subconsciente. E é limitado, ele é menor. Olha aqui, essa aqui é como se fosse a caixa branca. E legal que eu usei tudo. Isso aqui é de embalagem de perfume, alguma coisa. E esse aqui é o fundo rosa. Olha que delícia que é esse espírito. E aqui a informação é muito maior, porque não é só do corpo, do cérebro, da carne. Essa aqui é uma verdade pequena, circunstancial. Aqui não, abrange muito maior. É o espírito que está com Deus, está ligado ao corpo. É a caixa. E foi hoje que Deus me deu essa expressão, a caixa branca. Daí tem a caixa preta aqui, né, no meu cérebro. Entendeu? Todos os fatos da minha vida, do menor que seja, que eu tava com uma bolinha na mão quando era criança e deixei cair no chão. O som, o cheiro tudo, sabe? E aqui é um tudo maior, do antes da minha concepção e até do futuro, né? E aí, enfim, eu não sei, quando a gente sonha com o futuro, será que o futuro já está registrado nesse espírito, né? Nessa caixinha branca? Tchau, Deus abençoe vocês. Daniel 6, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Esse aqui, essa caixa preta, eu resolvi continuar a mensagem. É toda a informação que há no corpo físico, toda. No cérebro, eu falei do subconsciente, né? Eu entendo que até no corpo, até nas digitais, nos dentes, qualquer informação que haja de história de vida, porque o corpo tem memória, né? Você vai fazer um exercício físico que você já fez antes, o seu corpo tem memória. Você vai ter mais facilidade do que aquele que nunca fez. Então, toda a informação nesse corpo físico. Daí nós temos o espírito. Esse espírito é o seu espírito junto com o Espírito de Deus, junto com o Espírito Santo. Deus tem me levado a entender que isso aqui é o imutável. Aqui há todo o poder, como está escrito em Daniel, meu poder dura para sempre. Isso aqui, se você tem medo de morrer, não tenha. Só que eu acho, não tenho certeza, que nem todo mundo tem isso aqui. Isso aqui é só com o nascimento, novo nascimento. Eu nasço de novo, eu me arrependo e eu nasço de novo. Então,
Algumas pessoas têm essa ligação, que é por um cordão. Tem a nuvenzinha lá, junto com Deus. Não sei se todas. Eu já falei para vocês, não sei se todas, porque eu estive no inferno e eu vi que lá as pessoas tinham uma alma e a alma delas era como um corpo daqui, que adoecia, eles sentiam dores, eles tinham toda espécie de sofrimento, medo, angústia, né? E sofriam castigos também. E a alma deles era como a alma de carne, eu vi muitas pessoas caídas no chão, né? Então os demônios eles batem, eles se afastam, eles esperam a pessoa descansar um pouco, a hora que a pessoa se levanta, eles vêm e batem de novo. Então eles não tinham espírito. Então não sei se o diabo suga, né? Esses espíritos, eu acho que não. Eu acho que eles não têm mesmo. Eu acho que eles são em duas partes, em corpo físico e alma. E pelo fato de não terem um espírito, que é quem vai para o céu, por que tem um corpo incorruptível? Que não tem depressão, igual quando eu estava como alma, não tinha depressão, não tinha tristeza, não tinha preocupação. Porque eu tive um sangramento no pós-parto, eu saí do corpo. Eu me vi num corredor e uma nuvem. E essa nuvem é o espírito. E esse espírito está acoplado ao Espírito de Deus, que se prende por um cordão a esse corpo físico. E aqui é o imutável, que ele fala o poder. O meu poder dura para sempre. Esse poder é toda espécie de conhecimento. Tudo. Você pode fazer 10 faculdades, 20 faculdades, estudar 24 horas por dia. Você não vai ter acesso ao que existe nessa nuvem. É imediato. Deus tem me falado do imediato. Então, assim, todas as pessoas que acessaram a Deus, ao Espírito, ao céu, elas sentiram. É imediato. É imediata a paz, imediato o amor. Não tem desculpa, não tem, ai, daqui a pouco. Não tem processo lá, é imediato. Você sente esse poder, sabe? Esse poder. E aí, no céu não tem livros, né? Então, você desce pra cá antes de você nascer, antes de você existir. Aí seu pai te concebe. Você vem e se encaixa aqui, num corpo pequeno. Mas você é um espírito. Ai, enfim, eu não tenho todas as respostas, mas eu imagino, né, que você é um espírito esparramado, assim, muito grande. Daí você vem, igual eu, me acoplei num corpo, na barriga da minha mãe, né? E aí, como Jesus, né, estava com Deus, nós também. Para aqueles que estavam com Deus, né? Ai, gente, eu não sei se todos estavam com Deus. Mas, enfim, eu não. Vou falar do espírito, vou falar do que eu sei. Esse espírito tem todo conhecimento está nele. Não no meu espírito individual, mas como o seu espírito individual está acoplado com o espírito de Deus, então você tem acesso a esse conhecimento maior. E você sabe tudo lá. Quando você desce aqui, você não sabe nada. Você depende das pessoas em volta que têm as suas próprias caixas pretas para te ensinarem, para pais, primeiro os pais, né? Depois, se você vai para creche ou tem uma babá, né? A professora lá da creche e os professores ao longo da vida, né? E aí você vai formando a sua própria caixa preta. Mas essa caixa preta, olha o tamaninho. Aqui é muito maior. Isso aqui não tem dimensão, não. Isso aqui, ó, é enorme. É muito maior que a minha casa. Tá? Isso aqui é pequenininho mesmo.
tá? O conhecimento ele é completamente limitado. Então não dá para vencer. Não dá para você vencer e querer lutar, estudar, 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 trabalhar, trabalhar. Não é assim que se chega ao céu, sabe? Os egípcios, por exemplo, né? E mesmo aqui a Babilônia, porque é o livro de Daniel, eles corriam, né, para acumular tesouros, talvez até para mostrar algo. Não é assim que se mostra algo para Deus. Tudo que você faz de bom, como a parábola do bom samaritano, você vai estar na nuvem, está aqui, ó, nesse espírito. Você não veio para se tornar um doutor muito inteligente, não. Inteligente você é lá antes de existir. Lá você é inteligente, aqui você está sempre cego. Essa caixa é sempre preta, ela não tem muito acesso a esse espírito. Você tem que buscar o Espírito Santo, né? Por isso que eu falo, para você ter acesso, a sua sabedoria está lá em cima. Aqui não importa muito para Deus. Eu sei que é complicado, até sou escritor. Para Deus, se você. Ó, Jesus era analfabeto, tá? Ele era de Nazaré, né? Ele lidava muitos apóstolos, como Pedro, era analfabeto, pescador, né? Aqui a gente recebe um poder pequenininho e é como se Deus ficasse observando. O que você vai fazer? Como que você vai agir? Entendeu? E eu acho que todos nós ganhamos uma missão. Quando a gente vem daqui e desce para cá, a gente continua ligado ao lugar que a gente pertence. Essa é a nossa terra de verdade, não é aqui. Nosso verdadeiro endereço é aqui, com o Espírito Santo. E a gente fica preso por um cordãozinho. A gente traz para a terra alguma missão, né? Eu acho que uma missão bem específica. Nós ganhamos dons. E os nossos dons apontam para a nossa missão. Não sei qual é o seu dom. Se você tem um dom, ele está dizendo, ó, a sua missão é essa. Desenvolver esse dom. É essa a sua missão no mundo. Então, a maioria das pessoas está numa corrida contrária ao espírito, porque elas estão valorizando muito suas caixas pretas, como os egípcios, né? E não têm acesso a esse Espírito Santo, porque elas não veem, então, muitas pensam que, ó, morreu a caixa preta, acabou. Acabou não. Continua. Pode continuar, ou vai para a nuvem, né? E você não ganha, né? Você volta para o seu espírito, corta. Imagina que aqui ó, tá a minha nuvem, né? Se eu morro, aí eu subo, vou para minha nuvem, que é um lugar que é meu, das minhas. Enfim, eu acho que a gente tem nossas conquistas com Deus, sabe? E aí vocês, por exemplo, não me veem mais aqui, mas eu tô lá, na nuvem. Isso que eu entendi através da minha experiência fora do corpo. Mas em todo mundo. Alguns a caixa preta vai falecer, como dizem, né? Vai acabar, vai game over essa caixa preta, né? Deu ruim nela. E elas vão descer, vão lá pro inferno. Por quê? Porque não nasceram de novo. Então elas não vão para cima. Elas são pesadas. Eu não sei, eu acho que tem algo com matemática, com física, né? Ali naquela passagem de Daniel, Deus fala que ele tem todo o poder e ele pode fazer todo milagre. Milagre e maravilhas.
né? Então, a gente tá aqui, né? Ai, que delícia, né? A gente sabe tudo. E a gente vem pra cá e esquece. A gente não lembra, ele fecha o nosso entendimento. A gente vira essa caixa preta. A gente vive numa certa escuridão espiritual, entendeu? Mas aí ele coloca pessoas, né, para chamar você para ir para a igreja, para buscar a Deus, para se arrepender de seus pecados, entendeu? Não é para você ir adornando essa caixa preta, porque isso aqui uma hora vai ser deixado para trás. Você não pode ser como o egípcio que vai, sabe? Não conte com essa caixa preta. Conte com isso. Esse é seu seguro de vida. Isso aqui é seu seguro de vida, sabe? Porque a vida continua. Se tiver só a caixa preta ai, desculpa. E você for investindo toda essa inteligência e seu esforço na caixa preta, você tá fadado aí pro inferno, entendeu? É isso aqui, é o espírito. Arrependimento. Nascer de novo. E outra, por que eu digo para vocês? Se você tem uma faculdade e o seu irmão é analfabeto, você não é melhor que ele. Se você ganhar uma faculdade, Deus vai te cobrar muito mais. Pelo contrário, isso é um fardo para você. Se você tem um doutorado, o fardo é muito maior. Se você tem mais dinheiro, mais poder, o fardo é muito maior. A cobrança é muito maior. Pode ter certeza. Se Deus te colocou em lugares específicos com pessoas falando dos problemas, ou, enfim, ele vai falar com você. Assim ele usa, ele vai usando você através dos seus dons de outra. Você não pode. Assim eu acredito, né? Você não pode virar as costas para a sua missão. Eu sempre vejo a missão como algo muito específico. Para o seu dom, para outra coisa que seja adornar essa caixa preta, porque essa caixa preta ela foi feita para ser jogada fora. Entendeu? Aqui você vai ter pouco conhecimento, mesmo se você tiver 5 faculdades, sabe? Se você está terminando um doutorado, um pós-doutorado, você nunca vai saber o que esse espírito sabe, entendeu? Então não é sobre o conhecimento, é sobre amor, sobre amar as pessoas, né? Só que ali, eu não sei se você. Eu já pensei a respeito do que eu vou falar para vocês. Ali fala que Deus faz maravilhas e milagres. E as maravilhas e milagres estão nessa nuvem, nesse espírito. Quando eu estive nesse espírito aqui, eu me senti poderosa, eu me senti forte, eu me senti muita coisa amada. E é daqui que sai o poder e a maravilha, né? Do Espírito de Deus. É claro que quando eu falo que eu me senti poderosa, não sou eu que faço algo sozinha, entendeu? É porque o nosso espírito, a impressão que eu tenho, né? Não tem resposta para tudo, mas a sensação que eu tive é que eu estava ligada a algo maior. E sabe aquelas coisas que você precisa que mude na sua vida, no mundo? Esse imediato que eu falei, porque parece que quando a gente chega no céu, a gente se enche já de tudo aquilo que a gente precisa. Por exemplo, já te falaram para fazer lista? Faz uma lista de tudo que você precisa. Às vezes dá até preguiça, né? Porque a lista vai ficar gigantesca. E quando você chega no céu, ou
nesse espírito aqui, parece que os seus problemas são como, por exemplo, a noite não tem várias estrelas? É como se nascesse o sol e cadê os problemas? Não tem, é imediato, sabe? Mesmo trauma, qualquer trauma que você tenha, é tudo curado na hora. Você é inundado de uma felicidade, de um amor. E aí você fica pensando, e eu já pensei várias vezes, por que esse poder não pode descer? Às vezes ele faz descer. É o que ele fala ali. Ele faz até o leão virar vegano, herbívoro, né? O que ele fez com o Daniel, né? O Daniel estava lá na cova dos leões e não só um, ele fez ali eram 3 leões, os 3 leões na hora mudarem o seu paladar, o seu gosto, a sua preferência e virarem, sabe, vegetarianos. Isso me lembra o panda, que era carnívoro e virou um vegetariano, sabe? Ele pega uma pessoa que tá para morrer e cura e restaura essa pessoa, né? Ele ele pega uma mulher que já, já desistiu de ter o seu filho, né? E coloca um filho lá dentro. Ele faz milagres e maravilhas, mas é um mistério. Na maioria das vezes a gente fica aqui no âmbito do natural, dessa caixa preta. E aí qual que é o problema? No âmbito do natural são os livros, é o conhecimento, é o dinheiro, é a influência, é o poder da mão, da influência da ligação. Você liga, você conversa aqui, você conversa ali, você faz as coisas escondido, né? Como diz, mexe os pauzinhos, você usa a sua autoridade, você usa o seu conhecimento, você tem projetos, né? Você projeta coisas, máquinas ou leis. Você ensina as pessoas coisas boas ou ruins, e esses projetos são bons ou ruins. Deus gosta ou não gosta, ele vai deixando. Deixa as caixas pretas. Elas acham, elas são muito. E eles vão se enchendo como deuses. Deixa eles agirem como deuses. Eles são pequenininhos, só que eles não sabem que eles são pequenininhos. Eles se acham gigantes. Entendeu? Então não é sobre poder. Poder por poder a gente nem tinha vindo aqui. É isso que eu falo com Deus. Senhor, poder e conhecimento eu tenho lá, eu não precisava nascer. Por que eu fui gerada? Por que você foi gerado? Você sai de um lugar onde você sabe tudo e você vem para cá para não saber nada. Lá onde você não passa fome nem sede, onde você não é rejeitado, não é abandonado, para vir para cá, para ser rejeitada, abandonada, sabe? Para você passar fome, para ficar desempregado, para as pessoas rirem de você ou te acusarem falsamente, entende? Ou para você ter muito poder e criar projetos horríveis, por exemplo, contra os fetos. Deus está vendo tudo. Entendeu? E deixa as caixas pretas acharem que elas de uma hora tic, aí desce. Então, eu acho que o ser humano ele busca a eternidade, ele morre de medo de morrer porque ele sabe. Muitas vezes ele sabe para onde ele vai, que é para o inferno, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar prolongar ao máximo a vida dele. Porque quem sabe
que vai voltar para o Pai, realmente ele não tem medo de morrer. Sabe que vai para um lugar, ó, muito melhor. É claro que às vezes a gente tem o medo da passagem, das pessoas que a gente vai deixar aqui, né? Ou de não ter concluído todos os trabalhos, né? Mas não tem medo, né? Para onde vai. E o ser humano, ele, por exemplo, tem a múmia, né? O faraó que é mumificado, ele passa pela mumificação. Ele vai tentando. Essa múmia, eu vejo muitas vezes, essa robotização. Eu não sei se ele está tentando passar a sua consciência para um robô para buscar a eternidade, né? Eu acho que o ser humano ele vai acabar com tudo que Deus criou, né? Acabando com a família, com o casamento, a maternidade. Eu vejo as crianças instituídas completamente, as crianças geradas por máquinas. E Deus vai deixando, sabe? Que tudo isso aconteça. Então ele tem medo, muito medo da morte, né? Porque não sabe onde vai parar. E aí ele quer. E hoje o ser humano ele pode viver mais, né? Tem muita forma de salvar a vida, de você continuar. Mas tem uma coisa que Deus falou comigo esses tempos. Que o ser humano, ele não acaba com os problemas que Deus quer que ele acabe. Ele torna esses problemas sustentáveis, né? Que eu falei para vocês, eu não sei se eu já publiquei isso. Acho que já. Aqui, quando você desce, você tem uma missão, né? O ser humano, ele tem... e Deus fica observando a falta de caráter dele, né? Então, ele vai ganhando poder e o caráter dele vai sendo revelado. E tem muitas coisas que Deus quer que ele acabe, como, por exemplo, a prostituição, né? E em vez de, por exemplo, acabar com a prostituição, se colocam as casas de prostituição lá longe, para ninguém ver. Por exemplo, em vez de você acabar com a pobreza e buscar acabar com a pobreza, você coloca as casas dos pobres lá longe, entendeu? Ou você torna a pobreza uma pobreza sustentável, entendeu? Essa não é a ideia de Deus. Eu acredito muito que Deus gosta, porque não pode. Eu toda vez que eu tenho acesso a Deus é imediato, sabe? Não é como promessa de político, entendeu? Então, assim, eu falei para vocês, por exemplo, o exemplo de quando Deus quer acabar, por exemplo, com o pecado da infidelidade, né? O que o homem faz? Ele torna a infidelidade sustentável, ele não acaba com a infidelidade. Então ele coloca senha no celular, né? Ele muda os horários dele de se encontrar com a amante. Então, assim, é isso. É isso, porque eu tenho olhado para o mundo e perguntado, Deus, por que as coisas não mudam? E aí ele me disse isso, porque o ser humano ele não acaba com o pecado, ele torna o pecado sustentável, de modo a ter uma aparência. Então ele tem dois lados, ele tem um lado A e um lado B, entendeu? E aí ele vai agradando essa caixa preta. E aí ele não quer morrer. Eu não sei se futuramente o ser humano vai ser um ser imortal. Eu acho que não. Acho que ele pode até viver mais, voltar a viver 200, 300 anos. Mas eu não vejo sentido nisso.
sabe, você ficar sustentando uma coisa e eu acho que o ser humano ele vai colocar partes nele que são feitas em laboratório. Não sei se de borracha, de silicone ou de metal, não sei. Eu acho que a gente tem algo tão maravilhoso lá, sabe? Eu não sei, eu acho que não compensa. E todo esse esforço nosso da gente se mostrar inteligente me coloca de frente para as outras espécies. Eu creio que Deus quer tirar essas espécies que hoje são escravizadas da escravidão. Hoje eu tive uma visão sobrenatural, né, sobre as outras espécies, mais especificamente um pato. E eu acho que Deus se importa bastante. Então, eu tenho esse chamado com as outras espécies. E diante das outras espécies, elas não sabem nada, né? De matemática, de português, de física, de química, né? Elas nem poderiam ler uma Bíblia, por exemplo, né? No entanto, olha as plantas. As plantas também são analfabetas e elas têm o quê? Espírito. Me entristece muito, porque eu não consigo transmitir a mensagem e eu peço perdão para Deus. Eu acho que às vezes eu paro para pensar que eu falhei e eu não vou conseguir, sabe? E se ele não fizer alguma coisa, realmente eu não vou conseguir, entendeu? Realizar o meu chamado. Acho que você também não o seu. Se não vier algo daqui para cá, a minha caixinha, ela é muito pequena, né? Minha caixinha preta, o meu corpo, o meu poder aqui, físico, material, mental, emocional, é muito pequeno. E eu tenho um amor tão grande, sabe? Por aqueles que são dentro do meu chamado, não sei você. E eu não sei como defendê-los, entendeu? E às vezes eu me pego em crise por isso, né? Mas Deus me mostrou essa passagem hoje de Daniel, no qual os leões não só fecham a boca. Para mim, os leões viram veganos. Então, eu amo os fetos, né? Para quem tá aqui sabe que eu amo muitos fetos. E os fetos são analfabetos, né? Hoje eu comprei um brinquedinho para minha filha e depois que eu percebi que ele parece muito um feto. Ele é tão molinho, sabe? Um feto ali das primeiras semanas, não sei quantas semanas. E eu pensei, meu Deus, como eles podem tanto amar um brinquedo e não amam, sabe? E, esses, que eu chamo de nossas miniaturas, né? Que estão aí, precisam ser amadas. Olha, a gente não está aqui para conhecer nada, a gente está aqui para amar. E nós seremos julgados por isso.